E o governo federal pretende anunciar nos próximos dias os reajustes nos valores das bolsas da CAPES e do CNPq. A Luciana Verdolim tem os detalhes. Depois de encontro com reitores, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que até o fim do mês o governo deverá reajustar as bolsas de pesquisa da CAPES e do CNPq. Elas não são reajustadas desde 2013. Até por conta disso, a reclamação é geral. Hoje as bolsas variam de R$ 1.500 para mestrado e R$ 2.200 para quem está fazendo doutorado. A expectativa é de que o aumento chegue a 40%. Cerca de 400 mil estudantes e pesquisadores contam com a ajuda das bolsas. O ministro da Educação explica que o compromisso do governo é reajustar imediatamente esses valores. As equipes já se reuniram inclusive ontem. Estão só fechando, porque são vários tipos de bolsas, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de iniciação científica, bolsa de licenciatura. Então, alguns vão ter reajustes, a proposta é ter reajustes diferenciados, mas a gente quer fechar que o reajuste seja unificado, tanto pela CAPES, hoje nós temos quase 200 mil bolsas hoje pela CAPES, então que ela seja unificada com, já temos todos os estudos, já temos recursos garantidos no orçamento e em breve o presidente irá anunciar. Mais de 100 reitores de universidades federais e dirigentes de institutos federais de educação chegaram aqui ao Palácio do Planalto com uma extensa lista de reivindicações. As universidades reclamam que entraram um ano no vermelho. O presidente Lula não anunciou novas medidas nem socorro às universidades, mas defendeu a necessidade de se colocar a educação superior como prioridade do governo. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. Lula aproveitou ainda para rebater críticas dos mercados que consideram, segundo ele, gastos com educação e saúde como despesas. De acordo com o presidente, esses gastos precisam ser vistos, na verdade, como investimentos. Sobrou farpas também para o Banco Central por conta das taxas de juros elevadas. Segundo Lula, a tal independência não ajuda em nada o cidadão brasileiro. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juro. Não é verdade? Por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%, por que o juro está 13,5%? Qual é a lógica? Qual é a lógica da desconfiança que o mercado tem de tudo que a gente fala de investimento? Eu não vejo essa gente falar uma vez em dívida social. Nós temos uma dívida social de 500 anos com esse povo. Olha, mesmo sem apresentar uma proposta concreta, Lula defendeu a necessidade de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. E alfinetou quem é contra o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Segundo ele, enquanto o estudante tem uma dívida relativamente pequena, os ricos devem milhares de reais, tanto à Previdência Social quanto à Receita Federal. E ninguém faz nada. Marcelo Suano, quero te ouvir mais uma vez em relação a essas declarações de Lula voltadas para o Banco Central. Ele fez críticas à autonomia e independência que foi implementada em 2021 e em vigor ainda, né? E a gente até mostrou há pouco também algumas falas. Mostramos não, quem falou pra gente foi o próprio Nogueira a respeito da reação de Alexandre Padilha para tentar acalmar o mercado diante dessas declarações e foi contra também a política atual de juros para tentar conter a inflação. Fez bem fazer essas críticas e mais, essas críticas fazem sentido para você? Não faz sentido. Eu não sou economista. No entanto, quando se fala de Banco Central, a primeira pergunta que é direcionada é: qual é a importância de um Banco Central para, afinal de contas, o que ele executa? Ele trata da saúde da moeda, de uma maneira muito simples. E moeda,
ela não é um pedaço de papel, ela não é um pedaço de ferro, ela é uma informação. Ela informa o valor das coisas para que possa haver trocas justas. De maneira tal que quando a moeda ela não consegue dar a informação correta, desregula toda a economia, porque desregula o sistema de trocas, porque ninguém sabe, afinal de contas, qual é o verdadeiro valor das coisas que estava informado pela moeda. Qual é a questão do Banco Central? Agora vamos colocar de uma maneira simples. Se o Banco Central é independente, as pessoas que estarão lá, tecnicamente, se preocuparão em trabalhar com a saúde desta moeda, informando a realidade. Se ele não tem independência, coloca-se um político que pode estar trabalhando a moeda para responder às demandas e necessidades de um governo, de lideranças políticas ou de pessoas descompromissadas com a realidade da economia, mais preocupadas apenas com seus interesses e objetivos políticos. Dizer que a independência do Banco Central não produz o resultado adequado para a sociedade, do fundo do coração, não chega a ser um erro. Isso é até um ato, eu diria, deletério para a sociedade. Foi uma conquista trazer essa independência. Acabar com ela vai prejudicar diretamente na nossa economia e vai prejudicar, em especial, as classes mais pobres, os segmentos mais depauperados da sociedade. Porque uma moeda que não informa corretamente, quem sente o primeiro impacto é o pobre.